E desde 1972 nós chegamos em São Paulo e o baiano que veio lá de Remanso encontrou-se com uma jovem filha de uma família italiana. Ela é paulista, a minha esposa, e casei-me em 1975. Então já passaram-se aí 36 anos, vou para 37 anos de casado. E assim foi a nossa trajetória. A última igreja, além de Los Angeles, onde estivemos, nós servimos na zona leste de São Paulo, em Hermelino Matarazzo, num setor do Ministério do Belém, junto ao pastor José Wellington, com 40 congregações. Eu era o pastor de toda a regional e nós tínhamos por volta de 4.500 membros. Foi quando fui designado para Los Angeles para ser o primeiro pastor já na gestão do Ministério do Belém. Então, fiquei em Los Angeles por 6 anos. Mas, como disse aos irmãos, motivado pelo cansaço, pelo estresse, dirigir igreja, ser missionário nos Estados Unidos não é tão fácil. No Brasil se tem um conceito de que o missionário vem para a América, porque tem aqui aquela moeda bonita, que é até verde, né? O dólar. Mas as dificuldades para presidir, pastorear uma igreja aqui é muito difícil. E emocionalmente fomos nos desgastando, cansando, e eu achei por bem, junto ao pastor Joel Freire Costa, que é o nosso superintendente, aproveito para trazer dele as saudações e os cumprimentos aos irmãos, ao pastor Manuel de Melo, através do pastor Joaquim. Passei, então, a comunicar ao pastor a necessidade de me licenciar do ministério e desenvolver uma agenda só voltada para seminários, cruzadas, conferências, convites. E ele, em princípio, não entendeu muito, porque sempre fui pastor, e agora passei a ser itinerante, mas nos acolheu e nós estamos morando praticamente na Flórida, mas viajando o mundo inteiro. Este ano nós já estivemos no Brasil, na França, na Holanda, na Espanha, na Bélgica, desenvolvendo seminários, claro, para comunidades de imigrantes de nossa língua portuguesa. De sorte que não é também tão simples ministrar, pois que são 3, 4 dias que desenvolvemos um seminário com ministrações por volta de 1 hora, 2 horas cada dia. Então, o desgaste também é grande, porém, há um período em que a gente fica mais livre para atendimentos. Recentemente, nós ministramos aqui em Nurque, junto ao pastor José Lopes, este seminário de escola dominical e também um seminário de retrospectiva da vida, focalizando a vida humana desde o nascimento até a velhice e a terceira idade. Nós também desenvolvemos no Brasil um seminário de escola dominical na Assembleia de Deus em Diadema, onde tivemos 400 irmãos inscritos. E o mais interessante é que todos os dias nós mantínhamos esta frequência, na sexta-feira, no sábado e no domingo pela manhã. E de sorte que estou muito feliz em estar com os irmãos, e para complementar esta introdução, quero informar que os irmãos conhecem muito bem aqui nos Estados Unidos, quando alguém deixa um hospital. Quando eu estava recebendo alta, eu fui surpreendido pelas notas hospitalares e quase fui internado novamente, porque o valor
da nossa estada naqueles 11 dias, incluso a UTI, eram de 228 mil dólares. E eu nunca vi tanto dinheiro na vida, quer dizer, tanto valor, né? E eu assustei um pouco, mas pedi para que o hospital aguardasse alguns dias, fiz um ofício informando que eu era um imigrante, um pastor que lidava só com brasileiros e, por incrível que pareça, naquela época eu estava irregular, porque esse negócio de indocumentado, ilegal, não dá certa a expressão. Eu era irregular, né? Eu estava irregular em termos imigratórios. Então, Deus nos permitiu, com a minha licença, 3 meses depois saiu o meu green card. E hoje eu sou residente já há 2 anos e alguns meses nos Estados Unidos, né? Então, um baiano que comia jabá com farinha, né? Rapadura, bode assado, agora querendo ser gringo. Só que o interessante é que a gente chega aqui e não aprende o inglês. Quando eu cheguei em Los Angeles em 2004, eu ingressei numa escola e, ao invés de eu prestar atenção às aulas, eu dormia, porque o impacto que aquela professora desenvolvia da língua, eu só tinha uma coisa a fazer, era cochilar um pouco, para ver se passava o tempo e o dia. Pois bem, então hoje a gente não fala o inglês, está perdendo o português, não é? E faz aquela mistura, ora a gente fala em espanhol, ora fala em português, e algumas palavras em inglês, e vai levando a vida, né? Meus irmãos, 40 dias depois, em Los Angeles, eu voltei ao hospital para saber a resposta daquele ofício que eu havia encaminhado, porque a minha proposta era pagar aqueles 228 mil dólares com 50 dólares por semana, ou seja, 200 dólares por mês, o que equivale a dizer que era mais caro do que qualquer mortgage, né? Qualquer pagamento que se faz aqui. Eram mais ou menos 100 anos para pagar aquela dívida. E com 40 dias, quando eu voltei ao hospital, a chefe do departamento de tesouraria do hospital, surpreendida, alegre, me disse assim: olha, vieram aqui as assistentes sociais e os empresários de Los Angeles, pegaram o seu prontuário de paciente, viram sua dívida, viram a proposta que o senhor fez de parcelamento e eles resolveram quitar, pagar todo o seu débito. O senhor não tem mais nenhum débito nesse hospital. Viu como vale a pena servir a Deus? Está dentro do centro da vontade de Deus. Este é o melhor lugar do crente, está no centro da vontade de Deus. Então, irmãos amados, ore por nós, estamos nesta nova empreitada, possivelmente nós assumiremos uma igreja, e talvez seja no Brasil, embora toda a minha família, filhos, casaram-se, estão aqui nos Estados Unidos, e a esposa gosta demais aqui desse país, né? E é um país maravilhoso, muito bom, os Estados Unidos. Quem chega aqui não quer voltar mais para o Brasil. A gente ouve os brasileiros, eles falam assim: o ano que vem eu vou voltar para a minha terra. Vou para Minas Gerais, para Governador Valadares, não é? Mas fica só em promessa. O ano que vem, e vai passando os anos, e passa 10, e passa 11, e alguns passaram até 20 anos, e a minha esposa já não pensa muito em voltar ao Brasil, mas todo o meu trabalho ministerial está no Brasil. Estamos orando para que Deus faça a sua vontade. Se for a vontade de Deus, nós voltaremos a servir numa igreja no Brasil. Obrigado pela atenção dos irmãos neste momento introdutório, e vamos começar a trabalhar dentro
da nossa área do seminário da escola dominical. Nós escolhemos um texto que está aí para os irmãos no monitor, que está em Provérbios, número 9 e verso 9. Por se tratar de um livro poético, Provérbios não chama-se capítulo, chama-se número. Então, número 9 e o verso é 9. Vamos ficar em pé um pouquinho, só para lermos pelo menos 3 vezes este texto de qualificação dos professores da escola dominical. Eu quero ouvir somente as irmãs lendo o texto de Provérbios 9, verso 9. Vamos ouvir só os homens. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Todos juntos. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Muito obrigado. Voltem aos seus assentos. Devo dizer-lhe que a nossa metodologia é pedagógica e didática. Obviamente, nós vamos procurar interagir com os irmãos nesta classe, em aula, para que tenhamos uma compreensão, um entendimento da matéria que estamos desenvolvendo neste seminário. Note bem que o seminário, ele está voltado primeiro, em linhas gerais, à escola dominical. Mas também significa que o seminário se voltará à qualificação do professor e professora da escola dominical. Hoje vivemos num mundo, numa tecnologia moderna, onde as empresas investem em seus líderes, em seus empregados, com a função de reciclar, embora não seja esse o vocábulo que gosto de usar, porque reciclagem a gente usa mais para o lixo, mas eu diria atualizar os conhecimentos profissionais daqueles que são funcionários daquela empresa. No âmbito da igreja, nem sempre nós nos propomos a evoluir, a crescer, progredir, desenvolver nossas habilidades como professores da escola dominical. E não existe escola melhor, como também não existe escola maior do que a escola bíblica dominical. A escola dominical, ela compreende. Muito obrigado, irmão. O senhor já está com um galardão grande, viu? A escola dominical, ela compreende o aluno bebê na sua infância até o ancião. Eu estou com 60 e poucos anos, ou seja, 60 e poucos meses de idade, e ainda não me diplomei, não tenho certificado ainda de formado na escola dominical. Então, a escola dominical, ela vem gradualmente trazendo para o aluno um entendimento do departamento de escola dominical de nossa CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que possui ilustres comentaristas de alto nível, não só intelectual, acadêmico,
universitário, mas preparados teológica e espiritualmente. Os irmãos têm notado, através das lições bíblicas dominicais, o esmero que existe para os comentários e os subsídios da escola dominical. Pensando assim, eu parabenizo o pastor Manuel de Melo em se interessar num seminário voltado para a escola dominical. E este seminário tem como título A Importância da Escola Dominical para uma Família Saudável. Hoje a escola dominical, ela está se prendendo a um grupo resumido, a um grupo pequeno, e por que não dizer que já está em fase de extinção a escola dominical em nossas igrejas. O que é isto? Triste, perigoso, porque os dois cultos mais importantes da igreja estão na área da educação cristã, na formação cristã, que se chama o culto de ensino bíblico e a escola bíblica dominical. E quando um crente não vem a esses dois cultos e não participa desses dois departamentos, o culto de ensino bíblico, lá na Flórida é chamado de o culto do tutano, e não vem à escola bíblica dominical, significa que esse crente está em decadência e em declínio espiritual. Que conhecimento ele tem se vem apenas num culto de domingo à noite? E hoje existe uma proliferação de programas na igreja. Quero lembrar aos irmãos que não tenho nenhum intuito de criticar, mas vamos trazer à luz conhecimentos de fatos que estão existindo em nossos dias. Primeiro, com conhecimento de causa como pastor. Segundo, analisando e acompanhando de perto o crescimento da igreja. Hoje tem culto de todos os tipos na igreja. O culto do empresário, o culto do adolescente, o culto do jovem. Já existe até um menu, um cardápio. A escolha do crente é de acordo com o seu paladar. Sendo assim, a escola dominical vem sendo preterida. A escola dominical vem sendo substituída. Não existe mais atenção à escola dominical. Eu estou apenas trazendo um preâmbulo para mostrar a necessidade de nós atualizarmos, de nós procurar informatizar a importância da escola dominical para os nossos dias. Muito bem, sendo assim, quando nós hoje vamos fazer uma viagem, o que é que nós fazemos comumente? O que é que você faz quando vai fazer uma viagem hoje? Você pega o GPS, né? O planejamento de viagem, o GPS, e ali você busca pelo Yahoo, pelo MapQuest, ou pelo próprio... tem um nome que se dá a esse aparelhinho, né? Não tem? Não sei se é Dodói, como é que chama? Dodô, sei lá. O GPS, para que você faça um roteiro de onde você está e onde você vai chegar. Sim ou não? Alô? Então, nós estamos trabalhando, vamos interagir. Então, aonde você vai chegar? Então, aonde nós vamos chegar nesse seminário? Primeiro, nós vamos focalizar a família no contexto da escola dominical.
Número 1, nós vamos focalizar a família no contexto da escola dominical. Segundo passo, nós estamos viajando. Nós vamos ver a responsabilidade dos pais para com os filhos na escola dominical. Passo número 3, nós vamos procurar dinamizar a escola dominical, para que ela não se torne uma rotina, uma habitualidade. É como aquele irmão que já chega na igreja e já sabe quais os hinos que vai cantar no início do culto. 2, 4, 3. Nós abrimos este culto no teu nome, ó Jesus Cristo. Depois cantamos o 244. Louvai a Jesus amoroso. Depois o 210, fala, fala, Senhor, nesta hora. Então, nós precisamos dinamizar a escola dominical, porque a visão que nós temos, assembleana, de escola dominical, é uma visão de improvisação. Diga comigo, improvisação. Diga de novo a segunda vez. Improvisação. Então, o professor, ele já não se prepara, ele não lê, ele não tem subsídios, ele não tem nenhuma atração como professor para a escola dominical. Então, neste número 3, passo 3, nós vamos trazer fórmulas de dinamização da escola dominical. Número 4 é o passo número 4. O papel da escola dominical na capacitação do crente. E, por último, a importância da escola dominical na vida social dos crentes. São estas balizas ou estes itens que vamos desenvolver em aulas hoje, amanhã, de manhã, à tarde e à noite. E no domingo pela manhã, eu estou aguardando as instruções do pastor Manuel, se estaremos estudando a própria lição da escola dominical, ou se ainda focalizaremos algo sobre o seminário da escola dominical. A importância da escola dominical para uma vida saudável. Nós temos a entender, inicialmente, que a família, ela é o bem impenhorável, insubstituível e indispensável. Digam comigo, a família é o bem impenhorável, insubstituível e indispensável. Veja que a família é o todo na vida da comunidade, na vida da igreja. Sociologicamente já se dizia que a família é a célula mãe da sociedade. O que equivale a dizer que quando a família se desintegra, quando a família entra em ruína, evidentemente leva-se a comunidade à ruína, à deteriorização, porque a família é um bem, é algo importante. Hoje a sociedade está mudando sua metodologia. Antigamente havia na vida humana 3 coisas importantes: o nascimento, o casamento
e a morte. Hoje foi suprimido casamento. Então, só o nascimento e a morte. Parece que eles ouviram Salomão em Eclesiastes 3, tempo de nascer e tempo de morrer. Não falou o tempo de casar. É porque Salomão teve tantas mulheres que resolveu nem falar no papel e a instituição da família no casamento. Claro que eu estou apenas brincando um pouco, porque nós não podemos levar tão a sério o ensino, para que os irmãos absorvam melhor o que nós estamos ministrando. Então, veja, para nós, as 3 etapas importantes da vida é o nascimento, o casamento e a morte. O casamento é a união de 2 seres semelhantes, mas diferentes ao mesmo tempo, que se unem para a realização de um propósito, o que lhe seria impossível realizá-lo sozinho. O casamento é a união de 2 pedaços diferentes e que se unem para um propósito. Quando Deus instituiu o casamento, o seu propósito foi trazer uma relação de intimidade e de identificação. Prova disso quando lemos o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, que fala do projeto inicial, e no capítulo 2, o relato do projeto ou da criação. No primeiro capítulo de Gênesis, diz o texto que no primeiro dia Deus fez, no segundo dia Deus fez, no terceiro dia Deus fez, no quarto dia Deus fez, no quinto dia Deus fez. Podíamos relatar o que Deus criou cada dia. E ao final de cada dia está escrito lá no texto uma expressão muito bonita. Vocês se lembram? E viu Deus que tudo era, digam mais forte, e viu, isso, que tudo era bom. Mas no 6º dia foi quando Deus criou o homem. Gênesis 1, 26. Ao criar o homem, note bem que a mulher também foi formada, criada. Aliás, eu uso a expressão formada, porque criada vem pela palavra. Deus dizia haja e passava a existir. Com o homem, Deus não disse haja homem, ou haja homens, haja mulher, haja mulheres. Não. Deus, ele no seu escritório eterno, no passado também eterno, fez o homem com um protótipo, com uma arquitetura, com uma maquete, um projeto totalmente especial. Ele parou para fazer o homem. A Bíblia diz que foi assim: façamos. Aí veio o Pai, o Filho, o Espírito Santo para formar o homem. E também formou a mulher. E interessante que hoje já tem gente dizendo que a criação da mulher, a formação da mulher é um mito. Se alguém quiser continuar dizendo isso, eu não aceito como mito, eu aceito o que a Bíblia diz pela fé. Como Deus criou, como Deus formou. E, aliás, alguém já disse aí na ciência, eu não cheguei a ter essa curiosidade, mas alguém já na ciência diz aí que o homem tem uma costela a menos, de faltando uma costela. Essa costela que lhe falta é aquela a quem Deus formou a mulher. Não vai querer contar a costela aí não, por favor, hein? Deixa para chegar em casa. Bom, no 6º dia, quando Deus formou o homem andava sozinho no Éden, entre as pedras, os animais e vegetais. Ele via que aquelas aves
aqueles animais répteis, ele via que todos os animais, aves, tinham seus pares. Deus criou macho e fêmea, e ele encontrava-se sozinho. E aí foi quando Deus declarou o quê? Digam, não é bom. Antes ele dizia que tudo era bom, né? Agora Deus diz o quê? Não é bom. Digam aí comigo. Não é bom que o homem esteja só. Aí Deus diz, far-lhe-ei uma adjutora que lhe seja idônea, que se assemelhe com ele. A mulher não veio diferente. A mulher não é osso duro de roer, por ter saído da costela. Não, a mulher foi algo especial que Deus criou para o homem. Tanto prova que quando a mulher acabou de ser formada, o que é que Adão declarou? Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então a mulher, ela veio por extensão, e Deus fez a mulher de um dos ossos mais importantes do esqueleto humano, ou do corpo humano. Veja que Deus não foi na caixa craniana, onde existem divisórias, e dali tirou um pedaço do osso da cabeça e formou a mulher. Deus não tomou um dos ossos dos pés para formar a mulher. Deus não pegou um dos ossos das mãos para formar a mulher. Primeiro, da cabeça, ela poderia exercer o papel de superioridade. Dos pés, ela poderia ser pisada pelo homem. Das mãos, ela viveria apanhando sempre do marido. Então Deus fez o quê? Tirou uma das costelas. Onde está a costela? Próxima aos antebraços. Próxima também do coração. Então a mulher foi feita para receber conforto, segurança do marido e ser amada pelo marido. Olha como foi bom. As irmãs disseram amém. Glória a Deus. Lá em Efésios está escrito assim, olha, vós, maridos, como é que está escrito? Amai. Veja que a mulher tem um dever diferente, irmão. Amai as vossas mulheres. Agora diz, vós, mulheres, não fala amar. Fala sujeitai-vos a vossos maridos. Aí o irmão e a irmã sempre me perguntam, em aulas de proclamas para casamento, preparação de casamento, pastor, qual é a diferença de um para o outro? Se não tem nenhuma. Deus fez tudo perfeito, irmãos. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, está escrito que Cristo é o cabeça da igreja. Portanto, ele é o cabeça do varão, do homem. Mas lá também está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, que a mulher é a coroa do marido. Olha como Deus faz tudo perfeito, harmônica, perfeitamente como Deus fez. Por isso que une-se um com o outro, se forma uma só carne. Aonde está a coroa? Nos pés? No cotovelo? Aonde está a coroa? Na cabeça. E se o homem é o cabeça do lar, a mulher é a coroa, a assemelhação. Isso para mostrar a importância de como Deus criou a família. Estamos falando da importância da escola dominical para uma família saudável. Eu pergunto aqui, nesta aula, aos caríssimos alunos, quando um homem e uma mulher decidem se casar, chamam-se cônjuges, não é?
nubentes. Que nomes bonitos, né? Nubentes e cônjuges. Eu demorei muito para aprender a falar isso. Cônjuges. Digam. Está vendo? Vocês falam bonito demais. Bom, quando unem-se o homem e a mulher, portanto, casam-se família, casam-se parentes ou não? O homem, o marido, é parente da mulher? Então, casam-se o quê? As diferenças. Com o casamento, constitui-se aí passa a ser uma vida familiar. Filho é parente. Mulher, o homem, não são parentes. Aliás, existem muitos problemas consanguíneos quando um primo resolve casar com uma prima. Não tenho nada contra, mas estou dizendo que existem problemas consanguíneos. Então vejam que o casamento vem formalizar, estabelecer uma família. Para que esta família seja saudável, é preciso manter os padrões éticos, divinos e cristãos na família. O porquê do desmoronamento da família nesta sociedade? Porque eles estão banalizando a instituição do casamento. Hoje no Brasil, eles fazem um contrato entre eles e querem que a igreja reconheça ainda o contrato entre duas pessoas, por essa nova lei do divórcio. Eles não querem estabelecer um casamento propriamente. Por quê? O casamento, por exemplo, no meu tempo, antes da lei do divórcio, antes de 77, a lei Carneiro, na lei 6.515, o casamento era estabelecido por uma comunhão completa e universal de bens. Eu fui bacharel em Direito, naquela época eu advogava para a família e pude acompanhar de forma triste o desfazimento de muitos lares. Naquela época chamava-se separação, é o desquite antigo. Então vejam, que com o casamento se estabeleceu a família para uma vida sólida, Então, quem vai casar não pensa, por exemplo, na questão dos bens. Por exemplo, a lei anterior, que já surgiu essa nova lei agora no Brasil, anterior, ele casava com comunhão parcial de bens. Se ele quisesse, ou ela, os dois jovens, antes de casar, estabelecer um outro regime para o casamento, eles precisavam ir ao cartório, fazer uma escritura de pacto nupcial. E aí, com aquela escritura do pacto nupcial, eles levavam ao cartório de pessoas naturais para, no dia do casamento, celebrar a universalidade dos bens. Então, veja que o casamento precisa permanecer sólido. Nós, a igreja, precisamos primar, precisamos contribuir e trabalhar pela solidez do casamento. A Bíblia diz que o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Sabemos que existem problemas de famílias, problemas diversos, porém, Deus fez o de melhor com a instituição do casamento para o homem e para a mulher. E com o casamento vem o que nós chamamos família.
A família, como já declaramos, é um bem impenhorável, insubstituível, indispensável. Nós não vivemos sem família. Eu tenho etapas na minha vida como experiência em que os amigos me abandonaram. As pessoas que estavam próximo a mim não puderam estar nas minhas agruras, nos momentos mais circunstanciais da minha vida. Com quem eu pude contar na enfermidade, na adversidade, na circunstância, nas noites escuras da minha vida, com a família. Vocês ouviram? Vocês entenderam o quanto é importante a família? Muito bem, com base nisso, nós queremos trazer agora 5 prioridades da vida humana. Quantas prioridades? Digam comigo, 5 prioridades para a vida humana. Aí na sua apostila não tem estas prioridades, mas eu quero dizer-lhe que existe no anverso da apostila uma página em branco, que você poderá fazer anotações. Se quiser anotar, estas 5 prioridades da vida humana. Qual é a primeira prioridade da vida humana? Chama-se Deus. Prioridade número 2 da vida humana chama-se eu. Eu. Prioridade número 3, família. Prioridade número 4, igreja. Prioridade número 5, trabalho. Os irmãos anotaram? Então vamos repetir. Qual é a prioridade número 1? Vamos dizer bem forte para ouvir lá em Boston. Número 1? Isso, parabéns. Nota 10 para todos. Prioridade número 2. Eu. Olhe para o seu irmão e diga eu. Eu. Prioridade número 2 é eu. Depois vamos explicar um pouquinho isso. Prioridade número 3. Família. Prioridade número 4. Igreja. Prioridade número 5. Trabalho. Vocês notaram que na vida as prioridades devem ser colocadas de forma ordenada. Primeiro é Deus, tudo é Deus. O que é que a Bíblia diz? Mais buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar está Deus. Segundo lugar está eu. Por que eu aí? Porque se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai estar bem com a esposa, você não vai estar bem com o marido, você não vai estar bem com Deus, você não vai estar bem com a família, você não vai estar bem com a sociedade. Então, primeiro, eu. Ou seja, segundo lugar, eu. Então, eu devo dar prioridade a mim. E quando eu digo eu tenho que administrar o tempo relativamente a mim. O que é que eu estou fazendo comigo mesmo? Como está a minha mente? Como está a minha vida interior? Como está a minha situação emocional? As áreas da minha vida. Então vejam que estamos falando aí em prioridade número 2, eu. Então, o eu é muito importante para a vida humana. Você está aqui hoje. Se você não estiver bem, esta ministração não vai surtir efeito para você.
Você não está bem sintonizado com você mesmo. Eu. Você já viu alguém falando com ele mesmo? Aqui nesse país é muito comum isso, né? As pessoas parecem que ficam assim meia tantã, lelé da cuca, né? E em vez de quando está falando sozinho. Né? É o que nós chamamos de manias. É o que chamamos de cacoetes. Já viu que tem gente que tem cacoetes? Né? Ou então aperta o nariz, puxa a orelha. Por exemplo, lá em Los Angeles, eu já sabia que quando eu fazia assim, ó, com a orelha, o pastor não está bem. Está algum problema com ele hoje, que ele deu um tapa na orelha dele assim. Era um cacoete que eu tinha e não percebia. Era habitual, né? Então, o eu tem que estar saudável, tem que estar bem sintonizado. É o aspecto emocional do eu, o equilíbrio. O equilíbrio. Muito bem, em terceiro lugar, vem família. Como está a sua casa? Houve um profeta, né, que falou com um rei: como vai a tua casa? E eu perguntaria a você: como vai a sua família? Em que fase está os seus filhos? Na infância, na adolescência, na juventude? Eles não estão mais com vocês? O que é que você depreende hoje com a situação da família? Você proporcionou uma boa formação? Nós vamos trabalhar também com isso amanhã, que o tempo hoje não vai nos permitir. Com a formação, com a personalidade da família. Como os seus filhos veem vocês como pais? Família. Você tem dado tempo para a sua mulher? Você tem dado tempo para o seu marido? Vocês, como pais, têm dado tempo para os seus filhos? Quanto tempo você não dialoga com seus filhos? Existe hoje um problema de falta de comunicabilidade na família. As pessoas não se comunicam na família. Como é o diálogo familiar? Mulher, você já fez a comida? Olha que comunicação bonita. Você passou aquela camisa bonita? Ou então ele entra no banheiro, já cantando, porque cantam bem no banheiro, né? E quando ele chega lá, se lembra: mulher, me traz a toalha. Nem a toalha ele não leva. É diálogo isto? Deu para entender? A falta de comunicação. Você conversa em família, você dialoga com a família, há um interrelacionamento no seu lar, na sua família. Qual é o nível de convivência que você tem de comunicação com a sua família? Gritar não vai resolver. Falar alto não resolve. O principal da família está no diálogo, na comunicação. Muitas coisas têm existido de forma ruim na família por falta de comunicação. O marido não conversa com a mulher não conversa com o marido,
Os pais não conversam com os filhos. E as conversas que têm são casuais. Conversas casuais. Como seriam elas? Como já disse. Você, mulher, preparou uma comida hoje salgada. Ele notou. Você preparou uma comida sem sal. Mas estrogonofe de novo. Por que você não acompanha Ana Maria para preparar um cardápio? Como é que chama a irmã que está aqui? A senhora? Irmã Fátima, está tudo bem, irmã Fátima? A senhora está me olhando assim. Sim, eu sei. Estou brincando com a senhora, irmã Fátima. Então veja, a necessidade que existe de comunicabilidade. Tudo que os pais fazem, os pais, marido e mulher, devem fazer sempre com a consonância, com a harmonia, com a comunicabilidade da família. Quem manda aqui sou eu, vai ser feito isso e acabou. E acabou mesmo. Com o tempo acabou. Então é preciso manter um nível de relacionamento, irmãos. Nesse diálogo, nesse relacionamento, está o que nós chamamos de respeito, dignidade à pessoa. É sua mulher, mas é humana. É seu marido, mas é humano. É seu filho, mas é gente. E em sendo gente, gente é gente, tem que ser tratada como gente. Então, família, ela precisa ser administrada como família. Amém ou não amém? Amém. Como família. O diálogo, a comunicação. Prioridade número 3, família. Qual é a prioridade número 4? Igreja. Igreja é boa? Claro. Devemos estar na igreja, de preferência todos os dias. Não é isso? Mas é preciso pensar, eu como pastor, quantos problemas que tive como pastor com a família. Um dia eu cheguei em casa, tinha um bilhete desse tamanho assim. Eu comecei a chorar, porque eu já estava almoçando na igreja. Eu não almoçava mais em casa. Eu só faltava levar a cama para a igreja. Eu estava casado com a igreja. E o pastor, onde é que está o anel ou a aliança, hein, pastor Joaquim? Em que dedo está a aliança? No dedo anelar ou anular? É o dedo do casamento. E nos 5 ministérios, aqui está o pastor. Primeiro vem apóstolos, profeta, evangelista e pastores. Ele vai namorando com a igreja, noivando com a igreja, daqui a pouco casa com a igreja. Só falta mudar para morar na igreja. E aí um filho um dia foi no gabinete de um pastor e sentou lá na recepção. E o pai se surpreendeu. Meu filho, o que é que você está fazendo aí? Falou, estou esperando a oportunidade para falar com o senhor. Não era grande, não era adolescente. Era um pré-adolescente. Eu estou esperando a minha vez para falar com o senhor. Porque aqui o senhor ouve. O senhor tira tempo para poder ouvir as pessoas. E eu preciso falar com o senhor. Viu que grave? Não podia falar com o pai em casa. Hein, pastor Isaac?
Então, a família. Então, a família, hoje, às vezes, é preterida pela igreja. Não estou sendo contrário à igreja. Claro que eu amo a igreja, eu fui pastor da igreja, me dediquei o tempo à igreja. Mas tem gente hoje, irmãos, eu falo aos meus auxiliares, a quem eu pastoreei e eram líderes, que eles tinham, na semana, 7 dias, mas o domingo, que era chamado Dia do Senhor, menos 7, são 6. Ele tem 6 dias, mas o obreiro, o crente fervoroso, ele vai na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tira algum dia para a família? Não. O obreiro, às vezes, não tira um dia da semana para a família. Porque os dias que parecem vagos tem ensaios, tem culto nos lares, núcleos familiares, vida cristã e família, igreja, olha a igreja. E ele não tem tempo de tirar um dia da semana para ficar com a família, os filhos, para ir ao shopping. Eu não sou muito amigo de shopping, não, sabe? Até porque vai gastar dinheiro. Sou muito negócio de mall. Acho que o nome é errado, é mal. Mas vai ao McDonald's, mas pastor, por isso que o senhor é gordinho assim. Que se providencie algo para envolver um entretenimento da família. Um dia da semana para a família. Você que está me ouvindo aqui hoje, faz isso. Não precisa levantar a mão. Então, a família está acima da igreja. Porque quando você, como eu, não dirigir mais igreja, você vai ter quem? A família. A mulher tem que me tolerar lá 24 horas em casa. Já falei para ela que vou dar um troféu. São 37 anos de casamento. Então vejam só, porque a igreja, por mais importante que seja, ela não substitui a família. E por último, o trabalho. Tem gente que vive só do trabalho. Aí vem um imigrante lá de Governador Valadares. Pastor, não tem outro nome, não? Porque a gente pergunta assim, o senhor é o quê? Mineiro? Ele falou, não, sou de Governador Valadares. Ele vem para cá, irmãos, e trabalha demais. Não é mais nem part-time, full-time, o que é? Overtime. Ele trabalha 20 horas por dia, deixa só 4 horas para dormir. E comendo aquele McDonald's mais baratinho que tem. $1,20, sei lá, $1,10, e mandando dinheiro para a fazenda em Minas Gerais. Estou falando que eu conheço aí, estou aqui também. Estou aqui nos Estados Unidos. Fui pastor de mineiro, goiano, pernambucano. Acumulando dinheiro, trabalho. E a gente pergunta a ele, ô irmão, estou sentindo a sua falta na igreja, já tem 2 meses que o senhor não vem à igreja. E eles ainda são nervosos. Sabe o que eles falaram para mim? O senhor vai pagar o meu mortgage? Nervoso, pastor. O senhor vai pagar a prestação do meu carro? O senhor vai... Falei, meu irmão, e o senhor precisa trabalhar tanto desse jeito, se matando desse jeito? Não, mas são responsabilidades financeiras, compromissos que eles assumiram, irmão, demasiadamente. Eu digo o seguinte, 2 jovens, aqui eu estou vendo vários jovens, casam-se. Claro, precisa ter um lastro
ele vai desenvolver um lastro financeiro. Mas aquele que trabalha o tempo todo, dia e noite, sem parar, irmãos, todo o tempo, vem ano, passa ano, vai passando o tempo, e ele continua naquela vida desembalada. Nosso chefe está chegando ali, o pastor Manuel. Padre do Senhor, pastor. Pois não, pastor. Posso continuar? Sim, senhor. Obrigado, pastor Manuel. Então, ele na vida de trabalho se envolve tanto no trabalho que não tem tempo para nada, irmãos. Não tem. Isso é verdade ou não é verdade? Os irmãos estão me acompanhando ou fugiram, foram embora? Então vejam, por quê? Priorizam mais o trabalho. Veja o seguinte, o brasileiro, quando chega aqui na América, primeiro, ele passa a ter um status, não é imigratório, né? É um status de vida melhor. Já compra um carro bom. Primeiro ele compra, quando chega, aquele carrinho velho de $500, mas não tem mais, né? $1.500, né? Mas depois as coisas vão melhorando, ele já faz aí uma prestação e já consegue comprar uma caminhonete da Nissan, né? Já comprar um carro melhor e vai adquirindo meios socialmente para a sua vida, mas isso lhe traz o quê? Compromissos financeiros. Isso vai exigir o quê? Mais horas de trabalho. O que lhe prejudica consideravelmente, porque ele está invertendo prioridades, colocando pedras pequenas onde poderia pôr pedras grandes. Eu já vi tantos homens perderem família aqui, porque quando eles resolveram acudir à família no Brasil, já haviam perdido. E perdeu por quê? Por falta de prioridade. Por que muita gente não está aqui estudando hoje nesse seminário? Nós poderíamos ter aqui hoje 200 inscritos, 200 matriculados, porque estão ocupados. Eles dão prioridade de forma diferente ao trabalho do que à igreja, a Deus, à família. Não poderiam eles estarem aqui em família se o tema é a importância da escola dominical para uma família saudável. Então, hoje, nós invertemos as prioridades. Vamos relembrar essa parte importante que estamos focalizando no início de nossa aula de hoje, sobre as prioridades da vida humana. Número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5, trabalho. Então, vamos procurar, a partir de hoje, trabalhar dentro destas prioridades. Pense que você vai adoecer. Pense que você não é mais jovem, já tem seus 40, 50 anos. Está muito jovem ainda, eu sei, mas que você vai envelhecer. Pense nesse aspecto da prioridade da vida. A vida precisa ser bem administrada. A vida, disse Tiago, é como uma neblina, um vapor que aparece e logo desvanece, desaparece. A nossa vida, ela é ligeira, ela é passageira, ela é rápida. A Bíblia chega a dizer que é como um conto ligeiro. Foi por isso que Moisés, na sua oração, nos Salmos 90, verso 12, quem é que se lembra deste verso? O que é que está escrito ali? Ensina-nos a contar,
conta 1, 2, 3, né? Os nossos dias, de tal maneira, olha o que lemos hoje, Provérbios 9:9. De tal maneira que alcancemos corações sábios. Que você não venha chegar a certa idade, como disse Salomão em Eclesiastes. Lembra-te dos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Os maus dias ali se refere à velhice, né? Eu estava me lembrando esses dias que, quando eu era jovenzinho, eu pegava uma cana de açúcar e descascava no dente. Agora, o dente está quebrando só com chiclete. Agora, quando chega essa época de Thanksgiving, a festa do peru, ou o Natal, né, com o pernil, tem que ir com muito cuidado, porque senão... Vocês estão rindo assim porque não são velhos, né? Mas vocês vão ficar velhos. Eu desejo a todos uma boa velhice. Então é séria a questão. Lá no capítulo 12 fala muito bem. É quando diz assim, olha, quando ele fala das pernas, já não tem mais aquela força nas suas pernas. Quando ele já não consegue nem levantar o braço. É a vida assim. Por isso, alguém só pensa no hoje e esquece do lado previdenciário, o lado preventivo, e que devemos ter cuidado nesse aspecto. Muito bem, estamos introduzindo a nossa matéria. São agora 21 horas. Nós vamos seguir mais alguns minutos e já chegou o nosso pastor e ele vai certamente dar as instruções para as nossas próximas aulas. Vamos então para a página de número 1, dentro do nosso estudo. Antes, porém, nós temos aqui em nosso painel, nesse PowerPoint, neste monitor, como surgiu a escola dominical. Eu gostaria que vocês lessem, dá para ler ou está muito pequena a letra? Aí, tão jovens, né? Sabe como eu não tenho dificuldade, irmão, só tenho que aumentar um pouco a distância né? Então vamos lá. Surgiu a escola dominical através dos missionários, leiam, escoceses, Robert e Sarah Kelly, que são considerados os escola dominical no Brasil. Em 19, na cidade, no Rio de Janeiro, sua audiência não era grande. Significa dizer que esse projeto histórico inicial da escola dominical foi um projeto missionário. A igreja congregacional no Brasil surgiu através da escola dominical. Eu fui pastor em Santo André, em São Paulo, e o histórico da igreja é que ela surgiu através da escola dominical, no bairro chamado Príncipe de Gales, onde os nossos missionários suecos reuniam por volta de 3 crianças na escola dominical. E através desse método, aquelas crianças foram cativando,
influenciando seus pais a virem à escola dominical, e aí se transformou na nova igreja e grande igreja que existe hoje. Assim surgiu a escola dominical. Ela não é recente, ela não é uma inovação. A escola dominical não é um modismo. A escola dominical, ela existe desde 1825 no estrangeiro, e a partir de 1907, ou seja, um ano depois do início do avivamento de Azusa. Azusa foi em 1906. Eu estava pastor em Los Angeles quando do evento dos 100 anos do avivamento da Rua Azusa. Então, em 1907, portanto, mais de 100 anos, surgiu a escola dominical, que tem como principais fundadores Robert e Sarah Kelly. Muito bem. Nós temos em seguida, dentro da parte da origem da escola dominical, ainda na parte histórica, no dia 3 de novembro de 1783, Reiki publica em seu jornal o que Deus operara e continuava a operar na vida daqueles meninos em Gloucester. Eis que a data foi escolhida como dia da fundação da escola dominical. Então, me parece, eu não tenho certeza, que a comemoração no Brasil da escola dominical é também nesta data de novembro. Parece que é 1º ou 2º domingo de novembro. Mal sabia Reikes que estava lançando os fundamentos de uma obra espiritual que atravessaria os séculos e abarcaria o globo, chegando até nós, a ponto de ter hoje dezenas de milhões de alunos e professores, sendo a maior e mais poderosa agência de ensino da palavra de Deus de que a igreja se dispõe. Os irmãos se lembram que quando nós iniciamos hoje, nós falamos de que a escola dominical é o maior departamento de ensino bíblico da igreja. Eu até diria que a frequência da escola dominical deveria ser maior do que a frequência do culto dominical à noite. Claro que não vou incentivar ninguém a perder o culto no domingo à noite, mas se ele tivesse que faltar num culto no domingo, que não faltasse na escola dominical. Porque a escola dominical promove a instrução. Lembra? Dá instrução ao sábio, e ele só se tornará mais sábio. A escola dominical é uma preparação educacional, bíblica. É na escola dominical, em classe, que o aluno interage com o professor, ele faz pergunta. Por exemplo, essas últimas lições da escola dominical têm causado, assim, bastantes questões e perguntas. Por exemplo, há 2 ou 3 domingos passados tivemos a lição do juízo final, né? O grande trono branco. Nós tivemos aí lições escatológicas, o que leva o aluno a compreender melhor as doutrinas fundamentais da sua igreja. Porque se ele não aprender na escola dominical, vai bater à porta da casa dele os mormons, vai bater a casa dele à porta as testemunhas de Jeová, que não vêm despreparadas, elas vêm com a Bíblia da Testemunha de Jeová, que é a tradução do Velho e do Novo Mundo,
e vem com a nossa Bíblia para confrontá-la e dizer que é a mesma coisa. Os irmãos entenderam? E os nossos crentes, às vezes, não têm argumento, não têm defesa, ou seja, apologética é a defesa da fé, para refutar aqueles ensinos que são transmitidos pelos testemunhos de Jeová. Pelo contrário, hoje tem crentes seguindo Ellen White, que é a profetisa, né, do adventismo, né, e seguem as mensagens das próprias testemunhas de Jeová, a Sentinela, a revista que eles mais difundem. Isso por falta de quê? Eu já vi, cheguei na casa de muitos irmãos, encontrei aquelas revistas lá, ó, como se fosse assim a revista da escola dominical da casa dele. Olha os perigos que correm. A semente das seitas heréticas são tão fortes. Vou dar um exemplo de família. Quando eu era pastor em Santo André, meus filhos muito crianças ainda, eu não queria deixar ir para a escola secular normal, porque eu tinha um pouco de receio das idolatrias, como festas juninas, carnaval, Cosme e Damião e tal. Aí mandei meus filhos estudarem numa escola adventista. Falei, é evangélica, então eles vão estudar lá. Que problema que eu trouxe para mim? Os meninos discutiam de sábado comigo, que não era brincadeira. Falei, vai virar pastor adventista já já. Não comiam mais carne de porco, não tinha quem fizesse. Até hoje eles não estão comendo mais. Não tomavam café. Que luta foi tirar da cabeça deles, ainda bem que estão conosco na Assembleia de Deus, aqueles ensinos que eles tiveram na escola adventista, porque eu queria tê-los numa escola de visão mais religiosa, evangélica. Muito bem. Então, os irmãos estão vendo aí a preocupação que se tem a família no que diz respeito à escola dominical. Então, os irmãos estão vendo como surgiu a escola dominical. Não é uma invenção que surgiu por aí e etc. e tal. Tornou-se a escola dominical tão importante que já não podemos conceber uma igreja sem ela. Já tem igreja hoje que extinguiu-se a escola dominical. É aqui onde aprendemos os rudimentos da fé e o valor de uma vida inteiramente consagrada ao serviço do Mestre. Onde aprendemos os primeiros conhecimentos bíblicos? Na escola dominical. Onde aprendemos as doutrinas iniciais de nossa fé? Na escola dominical. Onde aprendemos a dar os primeiros passos da fé? Na escola dominical. Então vejam o valor que tem a escola dominical para a nossa igreja. Eu creio que o pastor Manuel de Melo, junto com seus líderes, mantém uma visão ampla sobre a escola dominical. Eu não sei quantas classes da escola dominical nós temos. Eu não sei a frequência da escola dominical. Mas, em termos gerais, hoje, nós que acompanhamos a Assembleia de Deus, temos notado praticamente o desaparecimento dos crentes quanto à escola dominical. Amanhã, por exemplo, nós vamos mostrar com mais aprofundamento a responsabilidade que os pais têm para com a escola dominical. E isso fará com que
a visão se amplie quanto à escola dominical. Gostaria que os irmãos lessem isso que está no monitor, ainda nos passos e como surgiu a escola dominical. Leiam. Tornou-se a escola dominical tão importante conceber uma igreja sem ela. Irmão, consagrada ao serviço do mestre. Esse slide, eles estão com a parte técnica, a multimídia da igreja. Caso os irmãos venham se interessar, é só falar com o pastor Manuel e com o rapaz que é responsável com a parte da multimídia da igreja. Vamos seguir mais um passo, já estamos terminando a nossa primeira aula de hoje. Temos as fontes de ensino, onde priorizamos Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10. E aí vamos encontrar as palavras que estão realçadas. Quais são elas? Conhecimento, sabedoria, inteligência espiritual, andar dignamente, agradando-lhe, frutificando e crescendo no conhecimento. É pela escola dominical onde nós aprendemos duas coisas: o crescimento na graça e o crescimento no conhecimento. Vamos lá. Graça e conhecimento. Então vejam só, se alguém crescer só na graça, ele se fanatiza. Ele aí entra para os extremos da vida cristã, da vida espiritual, porque é graça. Aí é vigília, é monte, é profecia aleatória e vai por aí. Se ele se aprimorar ou aperfeiçoar só no conhecimento, aí ele se torna formal, teórico, desprovido de graça. Então, o crescimento tem que ser proporcional, ou seja, equilibrado. Como é que a Bíblia diz? Antes crescei na graça e no conhecimento. Dá para repetir isso? Antes crescei na graça e no conhecimento. Quando a gente alia a graça ao conhecimento, o conhecimento à graça, então as coisas vão de forma equilibrada, né? Elas vão de acordo com o controle da nossa vida espiritual. Vamos ao texto. Colossenses 1, 9 e 10. Leiam. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento e de pedir de que sejais cheios da sua vontade. Prossigam. Em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Houve um profeta que disse assim: o nosso povo, ou o povo de Deus, peca por não conhecer a Deus. O que é conhecimento? O conhecimento, ele é teórico e o conhecimento, ele é prático. O conhecimento, ele pode ser informal ou pode ser formal. O conhecimento pode ser atestado por alguém que viu os fatos e as provas, como aquele que apenas
ouviu dizer. Lá no último capítulo, melhor, no último número, porque Jó também é um livro poético, portanto, o número 42 de Jó, nós lemos que, quando Jó declarou: eu conhecia apenas por ouvir dizer. Lembra-se desse texto? Mas agora, os meus olhos viram. Olha o conhecimento aí, diferente. Então, o conhecimento teórico é aquele de que alguém conhece por ler, conhece por informações. Agora, o conhecimento prático é aquele de que vivencia, que tenha a vida integralizada no assunto que ele está se referindo. Por exemplo, quando Jesus psicologicamente perguntou aos discípulos, houve duas fases, uma em Cesareia de Filipos, quando ele perguntou assim: que dizeis os homens quem eu sou? Aí uns disseram que Jesus era Elias, outros disseram Moisés. E aí Jesus perguntou aos discípulos, aqueles que o seguiam mais perto, perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? E aí Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus disse: sobre esta confissão, declaração, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Lá na frente, capítulo 6 de João, quando Jesus falou da sua carne e do seu sangue, alguns se escandalizaram, e Jesus perguntou aos discípulos assim: vós também quereis ir embora? E aí Pedro tomou a palavra e disse: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos, olha o conhecimento, crescendo no conhecimento, nós temos conhecido. Ali a palavra conhecido é no sentido prático, objeto direto. Ele conhecia de fato e de direito, como a gente diz. E nós temos conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Amém ou não amém? Então os irmãos estão acompanhando em que devemos fundamentar o ensino. Então, as fontes, as origens do ensino. Então, hoje nós precisamos, nessa primeira aula estamos falando isso, daquilo que o profeta Eliseu fez naquela cidade que ele chegou e era uma cidade estéril. Lembram-se? Ele observou que aquela cidade era estéril e que os mananciais ou as fontes de água daquela cidade eram estéril. O que é que o profeta mandou fazer? Ele disse: traz uma tigela nova. Se ele fizesse isso hoje, ele ia ser excluído da nossa confradeb, porque ele mandou trazer, desculpe, presidente, aqui um dos nossos presidentes, ele mandou trazer uma tigela nova e colocar o quê? Sal. Ó. O que é que o profeta mandou fazer ali? O profeta estava falando de novos métodos, novas estratégias. Nós vamos falar isso numa das aulas de amanhã, ou depois da manhã, ou amanhã à noite. Esses métodos se chamam dinamização, irmãos. Quando que no meu tempo... Como é o nome do irmão? Eu perguntei da irmã Fátima, agora o senhor de azul. O senhor é mineiro? E pelo jeito é torcedor do Cruzeiro, não é não? Azul?
Desculpe a brincadeira. Então, eu sei que o senhor nem vê futebol, nem quer saber disso. Esse negócio é escola dominical. Então, como é o nome do irmão, novamente? Irmão Romildo. Como estávamos dizendo, olha, até fugiu da minha cabeça agora. O que eu estava dizendo? Ah, sim, do sal, não é? Traz uma tigela nova, põe nela sal. Então, novos métodos, novas estratégias. O que eu quero dizer é o seguinte: no meu tempo, isso que eu queria dizer, irmão humilde, não tinha esses negócios bonitos que o pastor Manuel colocou, e eu me lembro que da vez que eu vim aqui, há quase 4 anos atrás, foi quando o pastor introduziu essa nova tecnologia aqui. E tinha uns irmãos que foram lá apertar o pastor. Oh, durante o culto, eu vejo a minha foto lá no monitor, o irmão, de vez de ficar feliz, apareceu na Globo, ou apareceu no monitor, né? Bom, no meu tempo não tinha isso, irmão, não tinha nem lousa. O mimeógrafo era o maior trabalho a álcool, irmão, ó, a manivela. O senhor já pensou? Hoje eu chegar aqui, pastor Manuel, e com o mimeógrafo daquele tempo de Dom Pedro II, querendo tirar cópias para os irmãos das apostilas. Ó. Então, os tempos mudaram. Evidentemente, é preciso novos métodos, tigela nova, novas estratégias. O que é que está faltando na escola dominical? Nós criamos na escola dominical, não estou dizendo que os irmãos vão fazer isso. Por favor, faça de uma maneira que o pastor Manuel me convide para eu voltar de novo. Levaram 4 anos para eu vir aqui. De volta. Então, eu introduzi no Brasil, na escola dominical, um café especial na escola dominical. Porque se a pessoa não vinha para a escola dominical, mas por causa do café ele vinha. Quer dizer, era um método que nós criamos com o fim de influenciar a igreja a vir à escola dominical. Deu para entender? Então, o que nós fizemos aqui, meu Romildo, estamos mostrando que hoje é uma nova tecnologia. Eu estou aqui com esse negócio aqui, ó. Quando que em Remanso, em 1972, 71, 72, eu podia usar um aparelhinho desse aqui, chama, acho que é controle, né? Não é? Quando que eu chegaria no aeroporto e ao pôr o pé assim, a porta já se abria, não é? Até se cumprir o que alguns irmãos dizem, as portas vão se abrir para o irmão. E abre mesmo, quando eu vou chegando. As portas já vão se abrindo. Então vejam só. Isso significa, irmãos, modernidade. Nós estamos vivendo hoje não só a modernidade, nós estamos na pós-modernidade. Já passou a modernidade. Então tudo hoje é diferente. Por exemplo, um culto de domingo aqui, eu acho que o pastor faz isso, porque eu, lá em Garden Grove, que é pequena, a gente já operava assim, as pessoas recebem um aparelhinho, se é um americano, e ouve o culto em inglês, traduzido para o inglês. Então isso é o quê? Modernidade, pós-modernidade. Então a escola dominical vai se equipando como fontes de ensino, novos métodos. O professor não pode chegar lá, e nós vamos mostrar isso amanhã, abrir a lição e começar a ler. Os alunos vão sair tudo da classe e vão embora. Ler por ler e ele ouvir, ele lê em casa a revista da escola dominical. Então é preciso usar a inteligência, a sabedoria, o conhecimento para transmitir aos nossos alunos, aos nossos ouvintes. Vamos para a última transparência de hoje. Nós temos ali, abrindo a porta da palavra, que foi exatamente a oração do apóstolo Paulo, quando ele escreveu ainda aos Colossenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Ele diz assim: orando também juntamente por nós,
para que Deus nos abra. Veja que a palavra tem uma porta, né? Abra a porta da palavra. Digam, a porta da palavra. A porta. O que é porta aí da palavra? Aí vem, aos irmãos que estudam teologia, chama-se isso de exegese ou hermenêutica. A palavra porta ali é uma metáfora. Porque se for pegar ao pé da letra, vai perguntar se a porta é de madeira de embuia, de jacarandá, né? Então, a porta ali, no sentido de metáfora, significa entrada, acesso, intermédio, né? Abrindo a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Quando Paulo disse isso, ele está se referindo ao ato de método para que a palavra do Senhor seja ministrada, transmitida. A palavra de Deus que produz eficácia. Por isso que lá em Hebreus está escrito que a palavra de Deus é mais viva e eficaz. É uma espada penetrante e que é o único instrumento e arma que divisa a alma do espírito, ou seja, que encontra os limites da alma e do espírito. A palavra de Deus. Por isso, irmãos, o segredo da igreja está no ensino da palavra de Deus. E qual os cultos onde encontramos palavra de Deus? Culto de ensino e escola dominical. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Estivemos juntos por mais de 1h30. Eu vou passar o microfone ao nosso pastor Manuel, para que ele prossiga e dê as conclusões, orientações, e espero que o irmão não deixe de adquirir a sua apostila, se inscrevendo neste seminário. Lembre-se que é importante estarmos juntos, e eu creio que a maioria dos presentes já estão com suas apostilas, e quem não a tiver, logo após o encerramento, dirija-se ao local de matrículas